Há mais de um ano atrás, eu comecei a escrever algumas canções. E o processo de criativo meu com Deus é uma coisa que eu consigo entender, sabe? Ele não tem um método para ser feito. Não tem um jeito de ser feito. E eu comecei a escrever algumas canções de algumas coisas que eu estava passando na época. Só que eu entendi e aprendi que toda canção que é cantada, ela precisa ter base na palavra. A sustentação para aquilo que eu componho e até mesmo aquilo que nós cantamos aqui precisa ter base na palavra. Não importa a técnica que eu uso, não importa o timbre de som que eu uso, não importa o que eu faço que seja diferencial, mas que a palavra seja exalada. E eu nunca gostei de lançar alguma coisa sem ter uma mensagem. Para mim, a mensagem, ela transcende aquilo que eu estou cantando. Tudo que eu componho, todo o álbum que eu faço, todo projeto que eu lanço, eu falo para o Senhor: Deus, me dá uma mensagem. Isso precisa de uma mensagem. E eu comecei a compreender que Deus, ele começou a trabalhar algo em mim já faz mais de um ano. E eu vim escrevendo essas canções, e se eu não me engano, o último projeto que eu lancei foi em 2024. Foi em abril, em maio, se eu não me engano, de 2024. Então a gente está falando aí de mais de um ano. E eu comecei a escrever umas coisas, eu falei assim: Deus, eu vou por esse caminho, porque eu comecei a compreender que Deus estava querendo tratar sobre arrependimento. E alguns podem dizer assim: essa mensagem ela já está maçante. Tudo é arrependimento, e eu concordo com você, tudo é arrependimento, porque sem arrependimento a gente não consegue enxergar Cristo. A gente não consegue enxergar que nós precisamos estar aos pés de Cristo. É tão importante a palavra do arrependimento, que foi a primeira coisa que Jesus começou pregando depois do seu batismo. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, fala que Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a palavra arrepender, eu comecei a estudar sobre isso. E a palavra arrepender significa endireitar-se, voltar-se para um caminho. E todos aqui, não é novidade para ninguém, e todo mundo já sabe. Se eu falar aqui para a gente recitar, a gente vai falar que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Então quando ele fala arrependam-se, voltem-se para mim. E eu falei: beleza, Senhor, é isso. Essa é a mensagem. E eu comecei a escrever. Só que algo me bloqueava. Eu comecei fazendo um estudo, e a gente aprende a fazer isso. Quem fez aqui o seminário de capacitação teológica com o pastor, a gente aprende a montar um esboço, a gente aprende a montar um trabalho, a gente aprende a montar uma síntese, um estudo sobre determinado livro, sobre determinada passagem. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a pesquisar a origem da palavra, quando aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu. Mas eu senti o Espírito Santo falando fortemente comigo: não é isso que eu quero. E é muito importante que todos aqueles que estão na obra do Senhor, seja no ministério de louvor, no ministério de dança, no voluntário, no social, todos os ministérios, mídia, no infantil, no kids, é necessário que todos nós entendamos que quem dita o caminho é Deus. Não sou eu. Não é o que eu acho. Não é o que eu acredito. É Deus que dita o caminho. E vem assim, meus irmãos, num dia aleatório, porque Deus não usa protocolos. Deus não precisa que eu esteja no meu quarto, sentado de frente para o meu computador, com a Bíblia aberta. Era de manhã, eram umas 10 horas da manhã mais ou menos. Eu estava lá respondendo meus e-mails, quando algo começou a queimar por dentro de mim. E eu falei: Deus está me chamando. E é muito importante, meus irmãos, que você atenda. Uma vez um grande amigo, conhecido aqui, Jonas Cabelo já deve imaginar, né? O cabelo dele é assim.
Eu tava conversando com ele, falando, cara, às vezes eu tava fazendo Uber nessa época, eu falei, às vezes eu tô dirigindo, vem assim uma melodia, ele fala, é muito importante que você pare o carro e anote, cante, porque talvez isso não bata de novo na sua porta. Ele falou para mim, quando a brisa do Espírito Santo suar, meu irmão, quando ela bater nos seus ouvidos, pare o que você estiver fazendo e vai fazer, vai escrever, vai cantarolar, grava. Depois você desenvolve isso, depois você amadurece. E foi o que eu fiz, eu parei. Abri o Word e comecei, Senhor, beleza, agora qual que é a mensagem? Deus começou a me entregar uma passagem. E eu comecei a escrever. Escrever. E aquilo ficou borbulhando dentro de mim. E há muito tempo eu falava assim, Deus, eu preciso ter um encontro contigo novamente. Eu desaprendi. Eu estou fazendo tudo no automático, Senhor. Eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei o que falar para a igreja erguer as suas mãos. Eu sei o que fazer porque eu aprendi. Mas eu sinto que falta algo. E é a coisa mais importante. É a tua presença, é a tua voz me conduzindo. E num domingo à tarde, estava eu e a Jennifer almoçando, e a gente colocou The Chosen para passar na televisão. E aí passou aquela cena de Pedro andando sobre as águas. E aí eu comecei a olhar aquela cena e eu vejo Pedro andando ali, vai mostrando a cena, e aí Pedro afunda. E aí do nada só mostra assim a cena debaixo d'água e uma mão caindo assim. Na hora que eu vi aquela mão, eu comecei a chorar. Eu não conseguia falar. O meu coração começou a pegar fogo e ela, o que foi? Tá passando mal? Tá engasgado? Eu falei, não, foi assim. Ela, assim, o quê? Fala, foi assim o quê? E eu, foi assim que ele me encontrou. E eu comecei a chorar e ela tirando os pratos e eu... Foi assim que Deus me encontrou. Quando eu não era nada. Quando eu não sabia nem nadar. E olha que Pedro era pescador. Era meio que obrigatório. Ele vivia no mar saber nadar. Afundou. E eu falei, foi assim que Deus me encontrou. Quando eu não era nada. E o melhor de tudo é que eu continuo sendo nada. É muito importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a aprender determinadas coisas, a gente começa a aprender muito sobre a palavra, a gente começa a aprender muito, a gente começa a querer se inflar, porque a gente acha que sabe um pouco mais que alguém. E é por isso que Paulo fala, por causa dos altos níveis de revelação que me foi dado, me foi colocado um espinho na carne, para que eu nunca me esqueça que a graça dele me basta, e já é suficiente. E aí eu peguei essa palavra, eu digeri, e comecei a conversar com a Jennifer, conversei com a Kelly, e eu comecei a chamar, falei, Jeff, eu preciso da sua ajuda. Vem aqui em casa, traz esse teclado aí que você comprou aí, cheio de luzinha aí, vem pra cá pra casa, vamos tocar aqui. Jorge, eu preciso da sua ajuda. Pega lá o seu cello lá, até hoje eu não sei se é violoncelo ou se é cello, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, eu nunca sei. Traz aí esse violão aí, que é quase da minha altura aí. Cara, bola uma linha de alguma coisa e eu preciso. Eu falei, Jennifer, me ajuda, vem cá, canta comigo essa canção. Mas antes eu sentei e comecei a explicar para Jennifer, para Kelly, para o Jeff sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá na carta de Filipenses. E deixe aberta, porque a gente vai caminhar por essa carta inteira. Deixa aí no capítulo 1. Só que nesse exato momento, eu quero que você imagine um espelho caindo na sua frente agora. Um espelho. E você está se vendo. Só que esse espelho é diferenciado. Ele não mostra o exterior. Ele mostra o interior. É um espelho que mostra dentro de você. É um espelho que não mostra somente a superfície. Somente a sua cara pintada de maquiagem, ou não somente o seu cabelo cortado na régua, ou somente a sua roupa nova, o seu tênis bonito, mas ele mostra o seu interior, aquilo que está dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus olha. Jesus, ele não olha para o que está por fora, ele olha para o que está dentro. Jesus, ele não está preocupado se você nunca pegou numa arma e matou alguém, ou se você fechou a sua mão e deu na cara de alguém. Ele está preocupado se mesmo sem fazer isso, você ainda odeia o seu irmão.
E quando eu falo irmão, eu não estou querendo dizer somente aqueles do seu círculo aqui da igreja, mas todos à sua volta. Até mesmo aqueles que não acreditam na mesma fé que você tem, que não acreditam no mesmo Deus que você tem. Ele não está preocupado se você nunca fez um mal a ninguém. Ele está preocupado se você odeia. Ele está preocupado se você ama ou se você não ama. E aqui na carta de Filipenses a gente vai ver Paulo com uma forma de fala, uma forma de escrita diferente das outras cartas. Porque em Romanos ele vem, pá, em Coríntios piorou, pá, 2 vezes ainda. Mais vezes, né, para isso aí, mas isso aí é para quem quiser aprender mais sobre isso, vai ter, né, vai ter mais seminário. Aprendam isso depois. Só que aqui na carta de Filipenses, Paulo ele vem de uma maneira mansa. Ele vem de uma maneira branda. Ele vem e começa a falar com os filipenses. A princípio a carta não era nem para exortar, nem nada. A princípio a carta era para agradecer os irmãos de Filipenses, mas ele começa ali a tratar algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Filipos. Existia rixas dentro dela. A unidade estava sendo perdida. Havia uma ruptura que dividia os irmãos. E aí ele começa a agradecer. E aí eu comecei a querer brisar. Eu falo, cara, eu preciso entender isso aqui. Aí me veio na cabeça, eu vou pesquisar com quantos anos Paulo escreveu essa carta. Aproximadamente, acredita, de 55 a 58 anos, ali, nessa faixa etária. 55 a 60, por aí. Numa idade bem avançada. Paulo já tinha aí muitos anos de caminhada. Muitos anos aprendendo, sofrendo muitas coisas. E o que é mais legal, ele escreve essa carta de dentro do cárcere. Preso, Paulo está preso. Só que o que mais me deixa abismado nessa carta é como ele pode falar para uma igreja se alegrar sendo que ele está preso. E aqui no capítulo 1 ele começa a falar: eu me alegro e não quero que vocês se entristeçam por causa disso, porque eu até posso estar preso, mas a palavra de Deus não está. E vejam pelo outro lado, eu estando preso é a oportunidade para que esses soldados ouçam a respeito de Cristo, porque eles sabem do porquê que eu estou aqui. Eles sabem que eu sou cristão e eles sabem que é por causa de Cristo que eu estou aqui. Então pode ser que pela misericórdia de Deus, Deus abra os corações dele e precisa de alguém aqui para pregar para eles. E é por isso que eu estou aqui. Paulo ele não enxerga isso como coisa ruim. Ele não enxerga a dificuldade como algo ruim. Ele fala, é uma oportunidade para que eu pregue. Deus me quer aqui. Ah, mas é uma prisão. É aqui que eu tenho que estar. Sabe por quê? Porque Paulo não se importava com a sua própria vida. Paulo não se importava com as coisas mundanas, ele não se importava com as coisas terrenas. Para ele, a única coisa que importava é o evangelho precisa ser anunciado e vidas precisam ser ganhadas. Paulo não se preocupava com as pessoas que batiam nele, com os irmãos da igreja que falavam a respeito dele, que brigava com ele, que ia contra ele. A única coisa que ele se importava era, eu preciso pregar a palavra, e se eu morrer, eu estarei com ele. E se eu viver, eu pregarei a palavra, porque vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. E não importa. E eu falei pro Jeff, o Jeff chorou horrores, não foi, Jeff? O Jeff tá aí, tá magro assim, porque perdeu muito, desidratou. E eu falei pro Jeff, se prepara. Nós vamos entregar essa palavra juntos, cara. E eu quero dizer que essa, Deus me deu, é a mensagem do meu novo álbum. É a mensagem que eu espero que alcance muitas vidas. Mas antes de alcançar outras vidas, precisamos alcançar aqueles que estão por perto. Então imagine um espelho aí na sua frente agora. E tudo que for dito aqui, imagine que é o seu reflexo falando para você mesmo. Porque foi assim que aconteceu comigo. Um espelho que era na minha frente. E eu comecei a me ver. E cada medida que o Espírito Santo ia falando, eu ia compreendendo. Porque a cada medida que o Espírito Santo ia falando, eu ia compreendendo que aquilo que ele estava falando precisava estar dentro de mim. Porque esse espelho, como eu já disse, ele não reflete por fora, ele reflete o interior. Ele reflete o interior. E aqui Paulo ele agradece, porque a igreja de Filipos é uma igreja que faz. Ajudaram Paulo nas suas necessidades. Entregaram uma oferta para suprir as necessidades dele.
E ele começa agradecendo. Ele fala: muito obrigado, sou grato à vida de vocês. Aquele que iniciou a boa obra no coração de vocês, ele é fiel para terminar. E ele continua falando. Só que vamos lá para o capítulo 1, versículo de número 27. E aqui a gente começa agora a entrar nessa jornada de transformação, de mudança, de arrependimento. Porque eu quero, de verdade, eu oro por isso. Que Deus nos deixe no chão. Nos coloque no chão. Nos coloque com a cara no pó. Para que a gente reconheça as nossas falhas. Para que a gente reconheça aquilo que nós precisamos melhorar. Lembre-se que esse espelho não reflete o seu irmão. Ele reflete você mesmo. Ele não reflete quem... meu Deus. Ele não reflete quem está do seu lado. Ele reflete você. Reflete o seu interior. Não se esqueça disso. Eu vou ficar falando isso aqui até o final da mensagem. Verso de número 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Só aqui, parte A. A gente já começa aqui, eu já comecei lendo isso aqui falando: caramba. Olhe para esse espelho e fala: esse seu reflexo está vivendo uma vida digna do Evangelho de Cristo. Olhe bem, veja, seja sincero. E aqui eu não estou falando sobre se você está seguindo o plano de leitura bíblica. Eu não estou falando se você faz seu devocional bonitinho. Eu não estou falando se você conhece de cabo a rabo da Bíblia. Eu não estou falando se você sabe todos os 66 livros e sabe decorar e sabe falar. A Bíblia nos dá uma exortação a respeito disso. Você conhece a palavra de Deus? Você teme a Deus? Faz bem, porque os demônios também e são perdidos. Então não podemos nos crescer disso. E ele continua falando: para que eu indo até aí para ver você, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Isso é igreja. É um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Trabalhando juntos, sofrendo juntos. E aqui ele vai continuar: e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer para o Cristo, e não somente de crer nele. Sabe, meu irmão, quando a gente tem um encontro, o primeiro encontro lá com Deus, é maravilhoso. A caminhada com Ele também não deixa de ser maravilhosa. Só que a caminhada com Cristo nos cobra uma coisa: maturidade. A gente precisa começar a amadurecer. A gente precisa começar a deixar algumas coisas de lado. Coisas que antes para nós era de suma importância. Eu tinha zelo por isso, e ninguém me tira isso. Mas por amor a Cristo, isso precisa ficar para trás. Isso precisa ser deixado para trás. Eu costumo dizer que não há espaço para bagagem no caminho que nós estamos trilhando e para onde nós estamos indo. Não há espaço para bagagem. E aqui ele fala: vocês receberam a graça de não somente crer nele, mas também de sofrer por causa dele. Cara, quem é que consegue pintar esse quadro dessa maneira? Vocês receberam a graça não só de crer nele, mas de sofrer por ele. Só que a gente precisa começar a entender que o reino ele tem uma realidade diferente, invertida. O que para nós aqui na terra é sofrer, no reino é alegria. O que para nós aqui é escassez, no reino é abundância. O que para nós aqui é ser líder, no reino é servidão. É servir uns aos outros. E ele fala: vocês não receberam apenas isso, a graça de crer, mas sim a graça de sofrer também por Cristo. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo, que continua a ter. A gente precisa começar a se lembrar que os nossos irmãos não são nossos inimigos.
são companheiros nessa jornada. São amigos. Eu lembro de uma vez quando eu estava na escola, eu estava voltando da escola e estava muita chuva. E eu passei por um lugar que tinha um rio, assim, toda vez que chovia esse rio ele transbordava. E aí estava uma enxurrada assim, e a gente estava tudo molhado já, os moleques pegaram e falaram assim, cara, vamos passar. A gente precisa ir embora, isso aqui, e estava cheio de carro parado. Eu sei que a água batia aqui, ó, mas era uma correnteza que levava, se deixar, levava. Se fosse o Jeff lá... E aí a gente passou essa parte com os braços assim. E eles colocavam braços aqui um no outro. E fomos caminhando. Sem querer, um acabou se soltando. E a água começou a levar. Mas para ele não ir, a gente começou a ir junto aqui, firme, segurando um no outro. E a gente conseguiu resgatar ele e ir embora. Assim é a nossa caminhada. Essa pessoa que está do seu lado, agora você pode olhar para o lado. Essa pessoa que está do seu lado, faz assim nela. Coloca o braço por dentro um do outro assim, ó. Não, o braço assim, ó. Trava, trava, trava. É assim que a gente tem que caminhar. É assim que você tem que caminhar. Se a enxurrada te levar, eu vou junto com você. Se você cair, se preocupa não, porque eu te arrasto. Se eu cair, você me arrasta. A gente vai junto. Nós vamos junto, nem que seja para o sofrimento. A gente vai começar a caminhar junto. E aí que a gente pode continuar ainda nessa ideia de viver dignamente a vida do Evangelho. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí a gente começa a fazer perguntas. A gente pode começar a questionar. Não se preocupe, questione o Espírito Santo, ele vai te responder. Não tem problema você ter dúvidas. Às vezes na sua caminhada você vai ter dúvidas. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber qual que é o próximo passo a ser dado. Você apenas precisa confiar. Confiar. E ouvir a voz do Senhor te mandando dar o próximo passo. E muitos podem te perguntar, mas pô, tem certeza? Cara, ele mandou. Eu não sei, mas eu tenho fé de que tudo vai dar certo. E eu comecei a questionar. Eu falei, tá bom. Mas o que é então viver essa vida digna do Evangelho, Senhor? E aí a gente chega no capítulo 2. E aqui, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E aqui a gente começa a ser quebrado mais ainda. A gente começa a ser lapidado mais ainda. E aí ele vai começar a falar, só pelo título a gente vai saber. Exortação ao amor fraternal e à humildade. 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 Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, capítulo 2, tá? Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, olha quanta coisa, eu vou começar de novo. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Você percebe que aqui no versículo 1, Paulo ele vai cavando. E ele quer ir mais profundo. Ele começa a falar assim, olha, se existe alguma exortação em Cristo, cavei. Alguma consolação de amor, cavei mais. Alguma comunhão do Espírito, pelo amor de Deus, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E aqui ele vai falando, ele vai trazendo mais profundo. Cara, se existe isso, por favor, tenham o mesmo modo de pensar. Sejam unidos, mas não unidos apenas aqui na carne, mas unidos também em alma e mente, tendo o mesmo modo de pensar. E a gente começa a questionar, que modo de pensar é esse então? E aí a gente chega numa parte maravilhosa. É o modo de pensar de Cristo. Ele é o cabeça, não é o cabeça? Quantos aqui creem que Jesus é o cabeça da igreja? Esse é o modo de pensar. É o modo de pensar de Cristo.
tenham esse modo de pensar. Ele está falando aqui, cara, eu sei que aí há algumas divisões, eu sei que aí está tendo uma ruptura da unidade, mas vocês precisam ter o mesmo modo de pensar. Vocês precisam abrir o coração de vocês e entender o que Cristo quer, e entender que é nele que vocês serão unidos, é nele. E aí ele vai continuar falando aqui: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Pessoal do voluntariado, saibam que vocês são os maiores no reino dos céus. Não sou eu que estou aqui com esse microfone. Pessoal que serve, que lava os banheiros, que eu chego aqui e está passando pano nessas cadeiras, que está passando pano no chão. Talvez vocês, alguns de vocês, nunca subam no altar com o microfone para estar em evidência. Mas saiba que no reino de Deus vocês são os maiores. Aqueles que não veem o que vocês fazem, saibam que vocês receberam a melhor parte da servidão. Aqui é fácil. Eu reconheço isso hoje. Subir, estar em evidência, pegar um microfone na mão, cantar, conduzir uma igreja. Mas e se o seu nome nunca for citado? Mas e se o seu nome não for lembrado? Sabe, Deus tem me quebrado de uma maneira sobrenatural. Porque eu não gosto de usar essa nomenclatura, mas de acordo com o que eu faço, é essa nomenclatura. Artista, as pessoas que são artistas, ela tem uma coisa dentro delas, que elas querem fazer com que a sua arte transcenda gerações. Para que mesmo quando ela se vai, alguém ainda possa lembrar dela a respeito das suas artes. Só que quando a gente vem para o reino de Deus, e a nossa arte agora passa a ser feita por causa de Cristo, o meu nome não tem que ser lembrado. É o nome de Cristo que precisa ser lembrado. E aí é onde muitos artistas caem, porque não sabem largar o seu próprio ego. Não sabem entender que o nome que precisa crescer no outdoor não é o dele, é o de Cristo. Não sabem entender que o nome que precisa crescer na igreja não é o dele, é o de Cristo. E aí é onde muitos começam a cair. É onde muitos começam a ir por outro caminho, porque não sabem deixar isso de lado. Então saiba que eu tenho um grande apreço por aqueles que servem sem querer para si a honra de estarem fazendo as coisas pela obra de Cristo. E aí ele continua, o exemplo de Cristo na humilhação. Veja, é o exemplo de Cristo na humilhação. Humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Quantos de nós, na nossa geração, agora eu vou abranger o macro, e a gente viu isso recentemente, o que mais tem aí fora é teólogo, que sabe de tudo. O vídeo deu o que falar, né? O vídeo, inclusive, parabéns, mídia. O vídeo alcançou 1 milhão de visualizações. Gente, vamos se alegrar com a conquista dos irmãos. O vídeo da... Vamos lá! Vamos lá! Essa conquista não é só da mídia não, gente. É da igreja inteira. 1 milhão. A gente causou alvoroço, pastor. 1 milhão de pessoas. E tá cheio de teólogo lá nos comentários. Mas sabe qual que é o grande mal da nossa geração? É que muitos sabem a palavra do amor, mas poucos conhecem verdadeiramente o amor e praticam de fato o amor. Muitos sabem. Nossa, eu sei. Por que você saiu da igreja? Ah, porque tinha umas coisas lá que eu não concordava. E agora onde você está? Também não concordo. Falei, sempre vai ser assim, meu irmão.
É por isso que Paulo fala, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar. E esse modo de pensar não é o de nenhum de vocês, não. É o de Cristo. É o de Deus. Ele é o cabeça, é Ele quem dita. Só que sabe de uma coisa? Para você começar a pensar como Cristo, para você começar a ter esse mesmo modo de pensar, você precisa abrir mão do seu. Você precisa abrir mão do seu modo de pensar. Você precisa abrir mão de você mesmo. A gente precisa abrir mão. E ele vai falando, Deus ele não quis esse trono, ele não usurpou o lugar de Deus. Ele até existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mas o que tem hoje em dia, pessoas querendo tomar esse lugar no trono, é demais. Julgadores. E aí tem muita gente que sabe demais. Pelo amor de Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou. Você pode falar assim comigo agora? Esvaziou. Ele se esvaziou. Vamos lá? Agora diga assim: eu preciso me esvaziar. De mim mesmo. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos. Sabe o que eu acho engraçado? É que a gente tem uma mania de querer ter um discípulo, um apóstolo de estimação. Não é possível que só eu já fiz isso aqui. Eu já fiz isso. Eu gosto de João, porque ele é o apóstolo do amor. Eu gosto de Tomé. Eu gosto disso, aquilo. Eu gosto de Pedro, porque Pedro é poucas ideias. Eu me pareço com Pedro, eu me pareço com João e com Cristo. Quem quer parecer? Com Cristo. Eu escrevi isso e eu preciso ler para vocês isso. Eu preciso ler. Amamos fazer comparativos, nos colocando em equiparação aos discípulos. Eu poderia me comparar a João, discípulo do amor, quando na verdade a única coisa que me pareço com ele é a vontade de querer que caia fogo do céu para consumir aqueles que eu acredito que mereçam isso. Ou talvez eu seja parecido com Pedro, acreditando que eu morreria por Cristo, assim como ele morreu, quando na verdade mais me assemelho a ele em seus momentos de fúria, chegando até a invalidar pessoas para os seus ministérios, acreditando estar defendendo Jesus como se Jesus precisasse de defesa. Mas sem saber, estar apenas atrapalhando o cumprir da vontade de Deus. Ou talvez fazer 1000 juras de amor. Jesus, eu te seguirei até a morte. Jesus, eu te amo. Mas negar conhecer a sua palavra toda vez que sou confrontado nas minhas atitudes. Mas o nome que nunca é citado nessa lista aí, de pessoas que querem se assemelhar a discípulos, é o nome de Judas Iscariotes. Mas por incrível que pareça, é com ele que a gente mais se parece. Querendo você ou não. E eu não estou falando sobre, de fato, vender Jesus por 30 moedas. Porque hoje em dia, nós, cristãos, muitas das vezes, vendemos por muito menos. É Instagram, é TikTok, Facebook, não sei nem se existe ainda, eu não uso mais, faz muito tempo. É celular. É ficar pensando demais nos próprios problemas, se ensimesmando, sabe? A gente vai ver isso mais pra frente. É com o nome dele. Judas, a gente troca Jesus não por 30 moedas de prata, mas talvez por coisas com valor bem mais abaixo do que as 30 moedas. Eu quero te fazer refletir nessa noite. O que tem sido as suas 30 moedas? E eu quero te encorajar a deixar isso de lado hoje. Mas veja que, por mais que a gente entenda que a gente precisa se parecer com Cristo, e algumas pessoas até usam isso a seu favor, sabia?
Lembra quando eu falei que Jesus não está olhando por fora, mas Ele quer saber do seu coração? Tem alguém comigo aqui ainda? Amém? Alguns até podem dizer, eu me pareço com Cristo. A parte do chicote que Ele pega. Só que, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Você sabe por que Ele pegou aquele chicote? 3 coisinhas básicas. Ele não agrediu ninguém. O chicote foi usado como forma de correção. Ele é Jesus. Ele não agrediu ninguém. E estava havendo uma falcatrua enorme ali no pátio do templo. E o seu momento de fúria ali foi por zelo das coisas de Deus. Mas não agrediu ninguém. Pelo menos não é o que a palavra diz. A palavra não fala que ele agrediu alguém. Mas lembra quando eu falei que Jesus enxerga por dentro e não por fora? Qual que é a sua vontade de se parecer com ele nesse momento? É por ódio ou é por zelo? Qual das duas vontades? Se for por zelo, é nós. Eu não faria isso. Eu não sou Jesus. Eu não vou calçar esses sapatos. É dele, lembra? O trono é dele. O poder de julgar está com ele. Não está comigo. E aí ele continua falando. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou. Tem alguém comigo aqui, gente? Vamos lá. Ele se humilhou. Repete comigo. Se humilhou. Eu preciso me humilhar. Na presença dele. Não queira assumir o lugar dele. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Paulo ele deixa bem claro. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. A morte mais humilhante da época. A forma de morrer mais humilhante da época. Por isso também Deus o exaltou, sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se entregou. Veja aqui que Paulo está nos dando um passo a passo do modo de pensar. Eu preciso me esvaziar, eu preciso ser humilde, eu preciso me humilhar na presença de Deus. Eu preciso, se for, me entregar. Tem uma passagem que Paulo fala. Ele fala assim: por que vocês, irmãos, estão começando a mover processo? Estava acontecendo isso, acredita? Tinha irmão movendo processo contra o outro. Processo mesmo, sabe? Jurídico. Movendo ações uns contra os outros, na época. Levando isso para Roma resolver. E ele fala assim: por que vocês, irmãos, que deveriam ser unidos, estão movendo ações uns contra os outros aí, levando o problema de vocês para serem julgados por eles, que nem conhecem a Cristo, em vez de ouvir os seus irmãos dentro da igreja? E ele fala assim: por que vocês não aceitam a injustiça por um bem maior? A gente nunca quer ficar por baixo, né? A gente nunca quer ficar por baixo. A gente sempre quer estar aqui, ó. Jesus era o único que estava aqui, ó, e quis ficar aqui, ó. Ele decidiu isso, cara. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Se a gente começar a pensar, a parar para refletir, cara, isso nos constrange de uma maneira sobrenatural. E eu acho lindo como isso nos constrange. Eu acho maravilhoso como isso nos constrange. Porque enquanto nós, nas nossas forças, nossos dias, estamos lutando para chegar aqui. E não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus. Somos maduros, amém?
vai chegar aqui. Jesus estava aqui, ele quis ficar aqui. Se esvaziou de si mesmo. Só que veja que engraçado. Eu não disse aqui em nenhum momento que as atitudes dos apóstolos, dos discípulos, não tem nada de bom para nos dar como exemplo. Embora, acima de tudo, a gente precisa ter na nossa mente que o maior exemplo é o de Cristo. Lembra? A gente acabou de ler aqui, ó, o exemplo de Cristo na humilhação. Esse é o exemplo. Esse é o maior exemplo de todos. Mas existem coisas melhores a serem tiradas também das atitudes dos discípulos. Não estou dizendo que os discípulos não tenham tido atitudes que possam ser tidas como exemplo. O que na verdade eu quero ressaltar aqui é que existiu um antes e depois nas atitudes deles. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. E aí, meu irmão, quando chega o depois de Cristo, João não teria se tornado discípulo do amor se não tivesse entendido que o amor de Cristo não foi só por ele. Lembra? Quero cair fogo do céu para consumi-los. Agora ele se torna o discípulo do amor, a ponto até de dizer: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então o discípulo agora que queria cair fogo do céu se tornou o discípulo do amor, porque entendeu que não foi só ele que Deus amou. A ponto de escrever: porque Deus amou o mundo. Esse amor não é só meu. Jesus não é só meu. Ele é de todos. Ele entendeu isso. E aqui a gente pode continuar. Pedro não teria pedido para inverter a sua cruz na sua morte, se não tivesse entendido que foi na cruz de Cristo que veio a verdadeira justiça, e não a justiça feita da força do seu próprio braço. E entendimento. Pedro, ele tirou lá a faca do bolso e plá, cortou a orelha. Aqui isso já foi ensinado aqui. A gente já entendeu. Malco, ele era um cara que estava sendo preparado para virar sacerdote. E ao cortar a orelha, Pedro invalidou para o seu ministério. Jesus vem, conserta e fala: não, é necessário. Pedro queria defender Jesus. A gente aprendeu isso aqui no seminário de capacitação. Deus, ele não precisa de defesa. O que precisa de defesa é a sua fé. Nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Deus por si só não precisa de defesa. Ele é Deus. Mas nós precisamos aprender a defender a nossa fé. Precisamos defender. Precisamos aprender a defender aquilo que a gente acredita. Nós precisamos. E aqui eu quero deixar um convite. Lembra do espelho que eu falei? Faço o convite a você. Olhe para dentro de si agora. Olhe para esse espelho e veja. Quanto de Cristo tem aí dentro? Quanto de Cristo tem nas suas atitudes? Por mais que muitas vezes possa parecer injusto aceitar a humilhação. É injusto. Ninguém gosta de sofrer injustiça. Eu não gosto de sofrer injustiça. Pode parecer injusto às vezes aceitar a humilhação. Aceitar ser traído. E mais ainda, trazer o traidor para sentar na sua mesa. Ou lavar os seus pés em sinal de servidão. Ou até mesmo chamá-lo de amigo. Este é o modo de pensar de Cristo Jesus. Quem aqui aceitaria todas essas coisas? Quem aqui deseja? Meus irmãos, o meu intuito com essa mensagem é fazer com que a gente se arrependa e volte ao lugar da servidão, ao lugar da humildade, ao lugar do amor, ao lugar de entender a dor do outro, ao lugar de abraçar uns aos outros, ao lugar de não julgar, ao lugar de não falar a minha ideia é melhor, a minha opinião é melhor, não, mas o que for feito, glória a Deus, está sendo feito para Cristo. Era assim que Paulo falava, era assim que Paulo olhava. Eu posso até estar preso, meus irmãos, mas eu não vejo isso aqui como uma prisão, não. Eu vejo isso aqui como uma oportunidade. Porque eu estando aqui, eu posso pregar.
eu saindo daqui, também eu posso pregar, também eu posso falar da palavra. E agora, olhando para dentro de si, eu te pergunto, o que tem aí para ofertar ao Senhor? E a resposta é igual para todos: nada. Nada, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que nós não temos nada a oferecer para Ele. E aqui Paulo Paulo também cita aqui eu estava até conversando com o pastor antes do culto. Falei: pastor, tem alguns debates teológicos aí que acreditam que algumas passagens das cartas de Paulo é tida como uma canção, né? Acreditam-se que era uma canção ou uma poesia, porque é colocada de uma forma tão poética, que eles começaram a ter esse debate. Mas esse não é o assunto aqui, eu só estou trazendo para o contexto. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 11, ele vai falar assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu algo para que ele tivesse a obrigação de retribuí-lo? Ninguém. Ninguém. Sabe por quê, meus irmãos, que a gente tem esse problema? Eu comecei a estudar a fundo sobre isso. Eu fui até para o ramo da Kelly, da pastora, da psicologia. Eu comecei a entrar nisso também. E aí, quando esse nome me veio a respeito de um espelho, eu comecei a falar: mano, mas o que quer dizer isso aqui, mano? Eu não estou entendendo nada. Por que tem Deus está falando para mim a respeito de um espelho? Existe algo que fala. E aí eu vi que na psicologia tem uma coisa chamada lei do espelho. Que isso é o quê? Sabe aquele jeito que você não gosta em alguém? Sabe? Que te irrita? Sabe? Eu vou falar uma coisa que agora pode te entristecer muito. Mas amém, porque isso é para mudar. Isso é para mudança. A psicologia entende que quando existe algo dentro de você, em alguém que te irrita muito, significa que aquilo que tem na pessoa também tem em você, e você se irrita com ela porque você não tem coragem de encarar de frente aquilo que também está em você. E essa passagem é para isso. É para tirar a gente desse esconderijo. É para tirar a gente desse esconderijo de conforto, de puxar para fora. Sabe? E quem vai fazer isso é você mesmo. Eu costumo me imaginar, quando eu estou num momento de tristeza, de dor, sei lá, eu costumo me imaginar pegando aqui em mim, assim, ó, vem cá, você vai para cá, se não é para você estar aí. E precisa. Sabe o espelho que eu falei? Eu faço isso, eu sou maluco, não sei. Eu chego na frente do espelho e falo: você vai, eu não quero nem saber. Você tem que melhorar e eu não quero nem saber. Você é medíocre, você é pecador, você é um nada e está querendo se achar mais. Isso precisa ser feito. Eu preciso entender. Deus, Ele sempre tratou isso comigo, eu acho isso maravilhoso. Desde a primeira canção que eu escrevi, até uma das mais conhecidas por aí, aonde eu digo: me perdoe por dizer, Senhor, que te amava, mas eu não demonstro isso com as minhas atitudes, então não me vale de nada. Sabe por quê? Porque não foi esse o amor que Deus me ensinou lá na cruz. Não foi esse o amor que Deus me ensinou na cruz. Sabe qual foi o amor que Deus me ensinou na cruz? Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Salve a eles também. Tenha compaixão deles também, Senhor. Quem de nós poderia pedir a Deus por aqueles que nos machucam? Quem de nós? Quem de nós aceitaria a humilhação que Jesus aceitou por amor a outros? Esse é o exemplo de Cristo, eu acho isso maravilhoso. Vamos lá. E aqui a gente continua. Versículo de número 19. Capítulo 2, versículo de número 19. Não, peraí, volta um pouquinho. Desculpa. Versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar.
segundo a sua boa vontade. Isso aqui me pega de uma maneira... Porque eu sou incapaz até de querer, mano. Você vê? É Deus quem efetua em mim o querer e o efetuar. Isso mostra uma dependência tão grande em Deus, que nós precisamos ter. Façam tudo, isso aqui. Façam tudo sem murmurações e sem discussões. Tudo sem murmurações e sem discussões. Para quê? Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha que responsabilidade. E aqui eu não estou falando estou falando só sobre dentro da igreja não, meus irmãos. Na sua vida. Na sua vida. Nós precisamos fazer tudo sem murmuração e sem discussões, a fim de sermos exemplos, de sermos luz, de brilharmos como luz, luzeiros, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. É como o pastor falou aqui um pouco antes. É fácil eu ser crente aqui dentro. E amanhã? Como é que nós vamos ser no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade? Como é que nós vamos ser? Meus irmãos, eu não estou falando de você pegar um caixote, sei lá, subir em cima e eis que vos digo que... Mas é nas atitudes. É nas atitudes, sabe por quê? Porque Jesus fala isso. O mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês confirmarem isso nas atitudes, amando uns aos outros, assim como eu vos amei. E cara, deixa eu te falar uma coisa. Você está preparado para amar alguém que talvez não mude a vida inteira? Mas você vai ter paciência, a paciência de Cristo, sabe? Vamos falar tudo de Cristo, que é de Cristo, a paciência de Cristo, para trabalhar nessa pessoa. E aí alguns podem até se perguntar assim: Rebeca, até quando? Até quando eu vou ter que insistir? Eu deixo com vocês as palavras de Cristo. Pai, enquanto estive aqui com eles, eu os amei e amei até o fim. Eu estava conversando com a Kelly, Rebeca. Falei: amanhã você levanta e tenta de novo. Como assim? Até quando? Eu falei: até quando você morrer, meu. Até quando o seu pulmão parar de respirar. Até quando Deus pegar e falar assim: vem. É até ali. Até lá, meu irmão, levanta. Todos os dias. Caiu, levanta. Errou, tenta de novo. Não se entristeça, não se feche, não entre no seu casulo, não entre na sua caverna. Não entre na caverna que eu costumo chamar de caverna de mim mesmo. É a caverna de mim mesmo, sabe por quê? Porque quando nós erramos, a gente é tão cheio de si, que a gente prefere se esconder do que dar a cara a tapa e falar assim: eu errei, eu preciso de perdão e eu preciso mudar. Mas não, a gente sente tão de si mesmo que se fecha na caverna caverna de mim mesmo. Eu nomeei aí, quem quiser usar esse termo pode usar. Caverna de mim mesmo. Mas vamos continuar. Preservando a palavra da vida. Olha que legal, ele fala que a gente precisa ser filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual nós brilhamos como luzeiros, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de não ter corrido em vão, nem me esforçar inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente de morrer, sim, e me alegro com todos vocês. Não fiquem tristes. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Mesmo se eu morrer, se alegrem comigo. Sabe por quê? Porque é o que eu falei, Paulo ele não liga para a própria vida. Ele está muito mais preocupado se a morte dele vai dar uma força a mais para o evangelho, vai fortificar um pouco mais a fé dos irmãos, de continuar firmes.
É isso que a gente precisa ser. Aqui, dentro das nossas reuniões, nós precisamos fortalecer uns aos outros. Sabe, é você sentar e olhar para o lado e ver que seu irmão está meio cabisbaixo. Dá um abraço, fala, ei, erga sua mão, eu estou aqui com você. Às vezes você não precisa sentar e a pessoa ficar falando o que está acontecendo com ela, não. É simples, o pastor já deu esse exemplo aqui pra gente. Basta só uma frase: conta comigo. Deus te abençoe, conta comigo. A gente precisa começar a entender, como o pastor falou, tudo que a gente fala, o mundo espiritual anota. Comece a lançar palavras de bênção sobre a vida dos seus irmãos aqui dentro. Comece a abraçar. E aqui Paulo ele vai continuar agora. E aqui eu quero entrar num outro ponto. Paulo ele vai começar a falar aqui agora, a partir do versículo 19. Ele vai começar a falar sobre aqueles que buscam os seus próprios interesses. Então beleza, agora a gente tem o quê? A gente tem o exemplo de Cristo. A gente tem o modo de pensar de Cristo, que é o exemplo dele. E agora a gente tem os interesses de Cristo. Agora nós chegamos ao ponto dos interesses de Cristo. E ele vai começar a falar: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, Guilherme, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém como esse mesmo com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não de Cristo. E aí eu acredito que agora a maior pergunta que deve surgir aqui entre nós é: qual então é esse interesse de Cristo? Qual que é esse interesse de Cristo? A gente não precisa ser nenhum grande teólogo, sabia, para identificar isso aqui. Não precisa. Basta a gente se atentar a uma das últimas orações de Cristo. Imagina agora, a última mesa da ceia, ele com os seus discípulos, sofrendo, porque a Bíblia já relata que ele já estava sofrendo ali no seu interior, pelo que estava para acontecer. Jesus, com todo o seu amor, toda a sua compaixão, toda a sua paciência, senta agora junto com aqueles seres imperfeitos que só sabem brigar uns com os outros e diz: vocês não sabem o quanto eu ansiei por esse momento de estar sentados aqui com vocês. Deixa eu orar por vocês agora. Fecha o olho aí, vou orar por todo mundo. Pai, que eles possam ser um, assim como eu sou um contigo. Que eles possam amar uns aos outros, assim como eu os amei. Que eles possam ser unidos, para que tu esteja em mim e eu neles. Esse é o interesse de Cristo. Sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Amem uns aos outros, assim como eu também vos amei. Amem uns aos outros, assim como Deus também os ama. Ajudem-se mutuamente. Sejam um. Sabe, é um mito antigo, né? Que fala que quando algo acontece com o irmão gêmeo, o outro sente também, né? Alguém já ouviu isso aí, sabe? É isso que tem que acontecer. Se alguém machucar meu irmão Jeff, o que não é muito difícil de acontecer? Só dar uma chacoalhada assim, ele já se machuca. Isso precisa doer em mim também. Se algo acontecer comigo, ele precisa sentir também. Se alguém falar na palavra empatia, eu sinto a sua dor. Eu choro contigo. Inclusive esse é um dos textos que o Jorge usa no social, não é, Jorge? Chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. É sentir, eu sinto a sua dor. Eu sinto a sua dor. E essa é a vontade de Cristo, esse é o interesse de Cristo. E ali na última mesa, na ceia da última mesa, estava o traidor, olha que engraçado. Estava sentado ali com Cristo, o traidor, o impulsivo, o incrédulo,
o chato, detalhista e perfeccionista, o que buscava para si lugar de honra ao lado de Jesus, entre outros, todos ali ouvindo atentamente a oração de Jesus. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles amem uns aos outros como eu os amei, assim todos saberão que são os meus discípulos nas atitudes e não nas palavras. Aí está a tão magnífica e maravilhosa vontade de Cristo Jesus. É isso que Paulo está querendo nos ensinar e nos dizer aqui, nesse texto de Filipenses 2. Que haja entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Servir uns aos outros. Mas Paulo adverte que, infelizmente, alguns buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Qual de nós estaria disposto a servir uns aos outros, a pontos até mesmo de colocar a própria vida em risco? E é isso que acontece aqui no final do capítulo 2. Paulo vai falar a respeito de um cara chamado Epafrodito, que disse que para poder levar os mantimentos para ele, lá na prisão, que a igreja de Filipos entregou, os filipenses entregaram a ele, ele quase morreu. Ficou doente, quase morreu. Mas foi curado. E Paulo fala, que alegria, ele foi curado. E aí isso me comoveu, eu falei, cara, como pode? Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a sua própria vida para suprir a ajuda que vocês não poderiam me dar pessoalmente. Ele veio e quase morreu. Está lá no versículo 30, gente. Capítulo 2, versículo 30. Ele vai falar, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu. Acima ele vai falar sobre Epafrodito. Depois vocês podem ler. Arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Tudo isso por causa da obra de Cristo. E aí lá, na última ceia, lembra da última ceia que eu falei? Ouvindo essa oração de Jesus, talvez essa tenha sido a pergunta que pairou sobre a mente e o coração dos discípulos. Até onde eu iria? Qual de nós estaria disposto a servir uns aos outros? Ou colocar a própria vida em risco, tudo por causa da obra de Cristo? Talvez essa seja a pergunta que pairou na mente deles, ali, na mesa da última ceia. E tomara que essa seja também a pergunta que paire sobre a cabeça de cada um aqui. Que te incomode tão profundamente, a partir de agora, a ponto de te fazer tomar, a ponto de fazer você tomar uma posição nessa caminhada cristã. E eu queria te dizer que o primeiro passo dessa caminhada se chama arrependimento. É entender o que eu preciso mudar e melhorar. É entender. A gente está tão acostumado a vibrar, né, quando a palavra é sobre bênçãos, né? Mas sabe que a maior bênção é quando a correção vem. Eu irei alcançar a maior bênção de todas. O Deus, sem nenhum pecado, se encarnou no nosso meio. Morreu a morte que era para eu morrer, para me dar a vida dele. Tudo isso por amor. É nítido que a vontade de Deus é fazermos parte de uma mesma família, a família de Cristo. Precisamos aprender a sermos um. Precisamos aprender a colocar-nos nos lugares uns dos outros. Precisamos aprender a ouvir os irmãos antes de eu querer ser ouvido. Você pode abrir a sua Bíblia, eu queria colocar também na tela Mateus 6, 9. Deus, Ele quer que nós sejamos uma família unida. A pluralidade no reino de Deus existe desde o princípio. Desde a criação, quando fez o homem. Façamos o homem. Façamos no plural, ou seja, é mais de um. A pluralidade. E assim também Deus nos ensina a orar com pluralidade, mais de um só, além de mim mesmo. Tanto que o nome é a oração do Pai, não Pai meu, não seu Pai, é Pai. Então a gente pode caminhar por essa oração. E ele começa, portanto orem assim: Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Próximo, venha a... Essa aí, cadê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia
nos dai hoje, mais de um. É nosso, é meu e seu, é para todo mundo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos devedores. Não cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. É nosso. Eu acredito que Deus, Jesus, Ele nos ensinou essa oração para ser feita no coletivo. O pastor já ensinou isso aqui para a gente. Isso é um modelo de oração. A gente não precisa levar isso como um mantra, né? Como muitos levam. É um modelo de oração. Mas veja que no modelo de oração, Jesus ele insiste em falar assim, cara, é para todos. Aprendam a pedir o pão para todos, não só para você. Aprenda a pedir que Deus perdoe a todos, não só a você. Aprenda que Deus proteja você dos males para todos e não só para você. Aprendam que o Pai é nosso. E sendo nosso, nós precisamos dividir uns com os outros. Precisamos entender isso. E aqui a gente parte para o final. O exemplo de Cristo quebra toda a barreira do nosso intelecto e quebra toda a dureza do nosso coração. E a gente chega no capítulo 3, aonde Paulo começa a dizer, e eu quero ler, eu não vou explicar, eu vou ler junto com vocês isso aqui que ele fala. Nós vamos fazer uma leitura agora um pouco longa e eu preciso que você não durma aí, eu preciso que você se atente. Beleza? Amém? Tá todo mundo comigo? Filipenses capítulo 3, vamos ler todo mundo junto. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade de que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. O cara era imbatível. Paulo era embaçado. Paulo era embaçado, cara. O cara era monstro, era fera. Irrepreensível. Cara, quem pode bater no peito e falar assim, quanto à lei de Deus, eu era irrepreensível. Eu zelava. Mas olha o que ele fala a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas. As considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. O que eu quero então, meus irmãos, é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que Paulo deixou para trás. Cara, isso aqui que eu sei, o que eu tinha como zelo antigamente, eu me esvazio disso aqui. Isso vai ter utilidade para mim, porque eu conheci, eu sei da Torá, eu aprendi. Agora eu quero conhecer o amor, eu quero que ele me guie através disso. Eu vou me esvaziar de mim. O que para mim era lucro, o que eu considerava como muita coisa para mim, agora eu deixo para lá, porque eu encontrei algo de maior valor. Eu encontrei algo mais que isso. E agora eu deixo tudo isso que eu aprendi, que eu sei, que eu acho que eu sei, todo de mim mesmo de lado, a fim de conhecer a ele. O que eu quero? Cara, eu não tô nem aí se vão me chamar disso, se vão me chamar daquilo. O que eu quero é ser achado nele. O que eu quero é ser encontrado nele. O que eu quero é eu estar nele, para que de algum modo eu também possa não só participar das coisas boas, mas também dos seus sofrimentos, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição. Veja que ponto esse cara chega. Ele chega num ponto que ele fala assim, eu quero sofrer, me alegro, mano.
me alegro nos sofrimentos. Eu não consigo entender isso, cara. Eu me alegro no sofrimento. Eu desejo, Senhor. Todo mundo aqui quer fazer oração, faz oração. Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. Quem faz essa oração aqui? Eu faço oração. Quero ser mais parecido contigo, Senhor. Ah, você quer? Quando te traírem, o que você vai fazer? Quando falarem mal de você, o que você vai fazer? Quando te magoarem, o que você vai fazer? Lembre-se. Quero ser manso, Senhor, e humilde. Ótimo. Quando alguém te fizer raiva, quando alguém te der aquela fechada no trânsito, quando alguém apontar o dedo na sua cara e te xingar, o que você vai fazer? Quer ser parecido comigo? É isso. Eu estava explicando essas coisas para a Jennifer. A Jennifer falou assim para mim: nossa, bem que aquele álbum lá que a gente ouve lá sobre Timóteo fala, né? Você quer esse evangelho? Olhe bem, você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que em algum momento dessa caminhada você vai ser traído, vão jogar pedras em você, vão dizer coisas ruins sobre você, vão te odiar. Você quer? Saiba que se você quiser, você vai ter que agora orar por essas pessoas e abraçá-las quando possível. Esse é o exemplo de Cristo. É doído. E aí Paulo, ele fala que, cara, eu estou falando tudo isso aqui, ó, mas olha aqui, meus irmãos, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por causa de Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço em direção ao alvo que está diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Lembra quando eu falei assim, cara, até quando eu preciso tentar? Até sempre, cara. Paulo, lembra quando eu falei a idade que Paulo escreveu essa carta? 55 a 58 anos, falei quase 60. Um cara com 60 anos falando para mim, cara, não pense em você que eu tenho contato. A essa medida, com tudo que Paulo já tinha escrito, muitos dos cristãos talvez na época nem sabiam que Paulo escreveu cartas para outras igrejas, né? A gente precisa começar a lembrar que essas coisas aqui que a gente tem em versículos, capítulos dividindo a Bíblia, é recente, é coisa de pouco tempo para cá, né? Pouco tempo para cá, colocar na linha, esqueci o nome agora que fala, na linha do tempo, né? É coisa recente. Talvez os irmãos nem sabiam, mas, cara, você olhando para isso aqui, falando assim, cara, o cara já tinha exortado a igreja, já tinha escrito muitas coisas, já tinha falado muitas coisas, já tinha ensinado tantas coisas. Cara, esse maluco, ele deve ser embaçado demais. Esse maluco já tá com tudo pronto, já tá com o passaporte carimbado já. Mas ele, mesmo sendo assim, todos achando isso dele, ele ainda fala, não pensem em vocês que eu alcancei. Mas, cara, eu não alcancei a perfeição ainda. Eu tenho fé que eu sou salvo não pela força do meu braço, não por tudo aquilo que eu fiz por causa do Evangelho. E Paulo fala para os Gálatas, eu mesmo fiz mais que todos, mas não eu, mas a graça de Deus sobre a minha vida. E ele fala, cara, eu não alcancei a perfeição. Mas sabe o que me deixa mais abismado? É que ele não desistiu. Sabe o que eu faço? Eu esqueço o que ficou para trás, eu volto de novo, eu continuo tentando. Sabe, é síndrome de Capitão América. Eu vou falar, tomou uma surra, se levanta, eu posso fazer isso o dia inteiro. É isso. Eu preciso continuar tentando. Não olho para trás, eu deixo o que ficou para trás, é passado. Passado, esquece o que aconteceu lá atrás, esquece, o que importa é o que está à sua frente. É o alvo que está à sua frente. Esquece o que ficou lá para trás. Eu lembro que um tempo atrás eu cheguei no pastor e falei, putz, pastor, eu me arrependi de ter vendido meu carro. E olha que eu já vendi meu carro em 2022. Eu vendi o carro em 2022. Eu cheguei pro pastor no passado e falei isso. Putz, pastor, eu não devia ter vendido o carro. E o pastor falou uma coisa que eu guardei para mim, eu falo para quem que eu puder falar. Filho, a gente vive no passado ou no presente? No presente. Na época fez sentido? Fez. Então esquece, já foi. Olha para frente. Esquece. O que aconteceu, aconteceu. As coisas estão se fazendo novas. Nós estamos no ano da reconstrução, da restauração.
da mudança. Sabe aquilo que está caído? Cara, pega esses cacos aí, esses entulhos aí e reconstrói de novo. Isso aqui eu creio, e por isso que eu falei, pastor, eu quero, por favor, me dê essa oportunidade de pregar. Eu preciso falar para a galera essa mensagem. Isso quebrou meu coração, a ponto de querer reconstruir aquilo que foi derrubado e trazer de volta um coração para Deus. Fazer o coração ser voltado para Deus. E eu conversando aqui com o pastor antes do culto começar, eu estava falando sobre uma passagem de Ageu, que Ageu já há muito tempo atrás já falava sobre a reconstrução de Jerusalém, naquela época. E eu falei, mas por que ele fala que para reconstruir o templo ele subiu o monte para pegar madeira? E o pastor começou a me explicar, tal, que foi levantado um lugar elevado, tal, tipo um púlpito de madeira, tudo mais. Não é assunto para esse momento, mas o que eu quero frisar aqui agora é que às vezes o que precisa ser reedificado primeiramente é o lugar da palavra de Deus na sua vida. Para uma reconstrução bem sucedida, o primeiro ponto de partida precisa ser colocar a palavra de Deus aonde ela precisa estar na sua vida. É reconstruir o altar, é reconstruir aquilo que estava perdido. Na última ceia, Jesus vai falar a respeito da videira verdadeira e os seus ramos. E ele fala assim: vocês estão plantados em mim, e sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim não existe fruto. Sem mim não existe nada, porque vocês não têm vida. Permaneçam, pois, em mim, e vocês darão frutos, frutos que permaneçam. A gente precisa voltar a olhar para Deus. A gente precisa voltar. Lembra quando eu falei que o primeiro passo era se arrepender? E Paulo lhe fala isso. Tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Portanto, meus amados irmãos, capítulo 4 aqui já se inicia. De quem tenho muita saudade. Vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E aqui ele faz um apelo para duas mulheres na igreja de Filipe. Peço a Evódia e peço a Sintique, capítulo 4, versículo 2. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Essas duas mulheres eram mulheres que estavam em briga, em discussão. Eram mulheres que auxiliavam ali, eram cooperadoras na obra de Cristo, auxiliavam na liderança da igreja. Chegou até a Paulo que existia ali uma ruptura, uma rachadura na união delas. Mulheres que trabalhavam juntas por um bem maior, que era a obra de Cristo. E Paulo fala: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Paulo não está querendo dizer aqui para esquecer. E, sabe, ele está falando assim, cara, abram mão, prefiram abrir mão do direito de estar certo. Prefiram abrir mão do direito de estar certo e assumam a cruz. E trabalhem juntos, tendo o mesmo modo de pensar. Que modo de pensar é esse? De Cristo. E ele fala aqui: peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, e outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que ouviram e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
A gente precisa começar a praticar essas coisas. Eu queria que você se colocasse de pé, eu já estou encerrando. A gente precisa começar a colocar em prática essas coisas. A gente precisa dar esse primeiro passo, o passo do arrependimento. A gente precisa começar a voltar o nosso coração com esse modo de pensar. Nós precisamos buscar o modo de pensar de Cristo. Deixar para trás tudo o ego, todas as coisas. No final de toda essa palavra, se até aqui você acompanhou comigo, se você prestou atenção até aqui, sabe o espelho que eu falei? Olhe para ele agora. Feche os seus olhos e olhe para ele agora. Veja o que tem aí dentro para entregar ao Senhor. Como eu já disse, a resposta é óbvia. Nada. E a pergunta que eu lanço é: como assim? Mesmo não tendo nada a oferecer, o Senhor ainda me ama e ainda deseja que eu esteja unido à sua família. Óbvio. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa justamente nessa sua fraqueza. E esse é o lugar que nós devemos estar. É o lugar de fraqueza. É o lugar de dependência. É o lugar de querer aprender mais do Senhor. De sermos mansos, de sermos humildes. De aprender a olhar para os nossos irmãos como filhos de Deus também.